Fala pessoal! Hoje a gente vai estudar com um aluno meu chamado Carlos Braga. Então ele vai trazer uma experiência dele nesse início do mercado de trabalho, processo seletivo, vai falar um pouco sobre uma ideia de empreendedorismo que ele está tendo. Vai ser uma conversa bem informal, um bate-papo bem divertido. Ele vai falar sobre alguns processos seletivos que ele passou, algumas coisas que são importantes prestar atenção durante a graduação para você fazer aí e bem no mercado de trabalho, algumas disciplinas e professores especiais muito top assim que ele teve aula durante a graduação. Então vale a pena assistir, fica por aí e acompanha com a gente. Valeu! Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo aí, né? Hoje a gente vai fazer a primeira entrevista de uma série de entrevistas sobre processo seletivo, empresas e saber um pouco da carreira e da trajetória aí de alguns alunos, ex-alunos que trabalharam comigo ou com o Júlio. Então a gente não tem nome para isso ainda, mas é um projeto novo aí, interessante. E hoje vamos começar com o Carlos Braga, né? Aluno nosso aí da Unicamp, foi meu aluno, né, Carlos? Então o Júlio tem algumas perguntinhas aí para ele, eu tenho algumas perguntinhas e o Carlos vai falar sobre isso. Então é isso aí. Fala, Carlos! Se apresenta aí, Carlos. Fico muito feliz com isso, tá? Sou estudante de análise de sistemas na FT, na Unicamp de Limeira. Fico muito contente pela oportunidade de falar aqui, porque realmente a Unicamp abre muitas portas e muitas oportunidades mesmo para quem é da área de computação. Então, ainda conseguir dar esse retorno ainda também para vocês, para a universidade e para outros que estão vindo para a área, está sendo muito bom. Bom, o Júlio tem algumas perguntinhas iniciais aí pra gente quebrar o gelo. Manda bala, Júlio. Pergunta aí pra ele. Eu vou ficar no mudo aqui, só escutando a bagunça de vocês um pouquinho. Carlos, é mais no sentido de te conhecer melhor, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, como que foi? De quando você entrou na FT, qual foi a sua trajetória até você conseguir aí o seu primeiro emprego? Olha, boa pergunta. Foi justamente assim. Eu vim de São Paulo, tá? Eu vim para cá, para Limeira, porque eu tinha passado nas das duas fases. Foi um momento bem interessante, porque eu achava, quando eu tinha chegado na segunda fase, eu achava que eu não teria passado, porque eu vi as provas, principalmente a parte de física, dissertativa, e eu olhei, gente, será que eu sei? Mas só que eu consegui, tinha as partes também tinha até o sorvete, né? Tinha as fórmulas, deu certinho, era exatamente essas fórmulas, deu tudo certo. Mas quando eu cheguei na Unicamp Limeira, eu realmente cheguei e fiquei numa república com os colegas. Fiquei lá inicialmente, fiquei um ano como estudante normal, porque na regra da Unicamp não pode estagiar, né, no primeiro ano de faculdade, só depois do segundo ano. E então, o que eu fiz? Eu me preparei logo estudando para poder passar nos estágios da própria Unicamp, que o DGRH tem as oportunidades lá para você fazer uma prova, e você provar o seu conhecimento e passar nas provas como estagiário na Unicamp, mas você tem que fazer as provas. Então, o que eu fiz? No segundo semestre, estudei para conseguir passar nessas provas para o próximo semestre, quando fosse o segundo ano já, eu já poderia ser aceito e poder fazer estágio. Então, quando eu passei no CEPETRO, passei em quarto colocado, e depois disso eu comecei a estagiar no CEPETRO e fiquei lá quase 2 anos. Fala um pouquinho do CEPETRO, o que é o CEPETRO e o que você fazia lá. O CEPETRO, ele é o Centro de Estudos de Petróleo. No caso, você fica lá perto da geociência, da geologia, aqui no campus de Campinas mesmo, que agora atualmente também estou em Campinas, em Barão Geraldo, e lá, no caso, são laboratórios que estudam energia sobre petróleo, várias pesquisas sobre petróleo, inclusive tem a área de computação lá também, que é você conseguir fazer softwares para conseguir fazer uma análise melhor, para você conseguir fazer uma pesquisa melhor na área do petróleo. E lá eu trabalhei como suporte, só que depois eu acabei sendo levado como desenvolvedor para montar o site de um dos laboratórios. E esses laboratórios eu fiz com linguagem Python e usei o framework Django, e o Django CMS também. E usei como base de dados o MySQL. E nisso, quando eu consegui montar, acho que foi em 4 meses o projeto, e consegui finalizar, e hoje o laboratório Alpha, que fica lá no CEPETRO, tem um site que foi feito por mim. Olha que legal. Isso é muito gratificante.
Legal. Então, o pessoal que se der pau no site aí, você já sabe para quem você tá. Aqui, ó. É difícil a gente saber isso, né? Quem foi o culpado daquilo. Então, exatamente. Pior que fui eu. O front e o back-end fui eu. Exatamente. Se der pau, você já mandou um e-mail aí pro direto pro Carlos reclamando do Olha, site. o pior que foi bem bacana, tá? Foi de 2019 até começo de 2021 que eu fiquei trabalhando lá. E depois disso, por causa do site, foi aí que as portas começaram a aparecer, né? Porque as pessoas estão acostumadas assim que a oportunidade só vem quando você demonstra que você tem capacidade para isso. Então, o diretor do CEPETRO, gostando do trabalho, que ele gostou muito do trabalho, ele me indicou para o diretor do IC, o Anderson Rocha. E ele depois gostou do meu trabalho e deixou eu ser estagiário dele no Recode IA, que é a parte dele onde trabalha com inteligência artificial usando Python. E lá eu fiz um projeto com ele como voluntário, trabalhando na parte do front-end e back-end integrado com a IA dele. Eu fazia a IA dele integrar com a web para conseguir já ter uma plataforma web para a IA que ele estava desenvolvendo. E nisso, como comentando essa parte de carreiras, começou a escalonar. Começou, por exemplo, fui chamado para outras empresas também, e entre elas foi a Imetrics, que foi uma empresa também, nesse mesmo ano, para trabalhar como DevOps, e SRE, que SRE é uma nova área do mercado, que é um cara que consegue mexer desde a área de infra até a área de desenvolvimento, que é uma área nova que a Google criou. E essa empresa, a Imetrics, foi criada por um ex-estudante da Unicamp, que é o Pablo Cavalcante. Inclusive, até tive o prazer de conversar com ele. Só que, assim, novamente, graças às habilidades que eu aprendi, eu agradeço muito, Plínio, pela orientação objeto. Quando você aprende bem, você pode mexer com Java, PHP, Python, que fica... A curva de aprendizado fica muito menor. Então, você consegue lidar com mais linguagens de programação em um prazo curto de tempo, e isso faz uma diferença muito grande no mercado de trabalho, porque você se torna um desenvolvedor muito requisitado. Te jogam para problemas mais complexos e uma confiança maior durante o projeto. Isso já é uma recomendação que eu já faço para os alunos: estudem bem orientação a objeto, que ajuda bastante quando você for entrar no mercado de trabalho. Ô Carlos, você sabe que os meus ídolos assim de entrevista e tal é o Faustão e o Jô Soares, tá? Então eu vou ficar te interrompendo, tá, de vez em quando, mas é só para não perder o fio da meada aí que você comentou sobre orientação a objetos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que você deve ter tido um professor muito foda dessa disciplina, né? Cara, sim, exatamente. É o professor Plínio, né? Nossa, que coincidência, eu nem lembrava disso aí, velho. Exatamente. Mas isso que eu achei fantástico, tá, professor? Porque justamente a orientação a objeto usada já com Java, porque assim, também tem muito desenvolvedor Java necessário, né? Tanto que ficaram me jogando... É que eu tive acabando indo para Python por causa de ocasião do destino, né? Que foi como no caso do CEPETRO, e aí depois eu tive com a questão da própria Imetrics e das empresas até hoje. Só que Java, assim, no caso, os testes que eu tive que fazer, a maioria das vezes era com código Java. Sabe? Os processos seletivos também pedem Java também. Mas só que principalmente a parte da orientação a objeto. Como é que você vai conseguir resolver aquele problema de acordo com as demandas de orientação a objeto? Como você vai fazer a classe, você vai fazer a classe privada, como é que você vai colocar os métodos, né? Que já fica diferente de função quando você está fazendo com estruturada. Então, fazer essa parte na prática, que foi feito em aula, e código é isso, é prática, é você ficar praticando. E é isso que eu percebi no mercado de trabalho também. Então, quanto mais você praticar, e isso é uma coisa que eu recomendo para os alunos, quando a gente mexe com programação a primeira vez, a gente olha, cara, eu não vou aprender isso nunca. É a primeira mentalidade que a gente tem. Só que quanto mais a gente coda, mais a gente começa a aperfeiçoar. É igual exercício físico. Não tem nada de diferente disso. Você vai praticando até o momento que você começa a entender. Ou seja, só dá para aprender código codando. Não tem como você ficar só decorando, vendo aquilo lá e depois você... E também matemática é a mesma coisa. Matemática, você só vai aprender praticando. Não tem outro segredo. É exercício físico, mas só que aqui mental, pro cérebro. Exato. Legal. Então, já que você tocou nesse assunto, e vocês perceberam aí, né, só fazendo um comentário
A parte a cara do Júlio já. Lá vem coisa, lá vem coisa. Perceberam que o Júlio é que preparou as perguntas, né? Mas eu não deixei ele fazer nenhuma pergunta até agora. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Mas assim, só indo mais direto ao ponto que é o motivo da gente estar aqui, né? Você falou de processo seletivo e se preparar para processo seletivo. Então, duas coisas que eu queria que você tocasse. Primeiro, falasse um pouco do processo seletivo quando você foi para uma empresa. Quando você já se formou? Você já acabou a graduação? Esse foi o último semestre, professor. Eu só estou esperando o resultado das notas para eu me formar. Tá, então assim, eu tô querendo saber mais especificamente sobre o processo seletivo mesmo, o que o pessoal pede. Imagine que você eu sou aqui um aluno assistindo essa entrevista, né? Então assim, inclusive se você está assistindo essa entrevista, dá um like aí, aperta o joinha, né? Se inscreva no canal, porra. A gente tá começando aqui, ó, sábado a gente tá fazendo esse negócio. Depois eu vou ter que editar essa merda. Então ajuda aí, porra. Não custa nada, é só apertar o botãozinho, né? Não é todo dia que é um professor youtuber, né? Exato. E, inclusive vocês viram aí o Carlos falando, né? Eu nem lembrava disso, que era esse professor que tinha sido eu, né? Uhum. Mas realmente, na hora que ele falou, eu imaginei, porra, esse professor deve ter sido muito foda mesmo. Mas tudo bem, vamos voltar ao ponto aqui. Eu queria saber assim, que tipo de coisa o pessoal pede, né? O pessoal pede para você codificar. O que você precisa se preocupar, né? Você está no final do curso, o que você precisa ir lá e revisar se você quer pegar e trabalhar numa empresa legal? É isso que eu queria saber. Isso, boa. No processo seletivo vai ter que fazer o seguinte: a primeira coisa que tem que fazer, pelo menos foi feito para mim, foi criar um bom local, um currículo bem colocado, bem criado, mas não só isso. Você tem que criar um ambiente profissional onde você está exposto. Por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn ali eu montei o meu currículo direitinho, coloquei as habilidades, fiz cursos também à parte, no próprio EduCorp da Unicamp também tem. Ou seja, você faz os cursos de acordo com a demanda que você está querendo, você cria isso daí e vai para os processos seletivos. Você se inscreve nos processos seletivos e eles vão te passar testes. Esses testes vão ser testes de código mesmo, com a linguagem que você está querendo pedir. Por exemplo, você quer ser desenvolvedor Java, procura as vagas de Java. Não adianta nada você ficar querendo abraçar o mundo inteiro se você não está focado no que exatamente você quer. Por exemplo, eu sempre quis ser desenvolvedor web. Foi a vontade que eu tive e também já conheci um pouco de back-end por causa da parte que eu gostei mais de back-end do que front-end. Então, eu já me especializei nessa parte. Então, foquei nas linguagens que geralmente são mais utilizadas, que é Python, PHP e Java. Então, foi essas daí que eu não peguei mais do que 3 linguagens para poder ficar começando a colocar o leque de aprendizado. Para eu não ficar perdido, porque a programação, se você se generalizar demais, você vai aprender pouco de muita coisa e não vai conseguir fazer muita coisa. Né? Pelo menos em computação. No meu caso, eu sempre quis ser rico. Aí eu acabei sendo professor e ferrou tudo. Eu preciso saber como é que treina para virar rico, entendeu? Isso tudo bem, beleza. Exatamente, professor. Só virar um professor youtuber. Fica milionário. Nossa, porra. Vamos lá. Então tá, Carlos, o primeiro ponto que você está falando é se expor, né, profissionalmente, sim, né, colocar o currículo e tal, isso é legal. Segundo, você entende que é melhor focar numa área ou linguagem que você acha melhor, tá, para realmente ficar bom naquilo, pelo menos para passar no primeiro processo, né, depois, quando eu fiz faculdade, você teve aula de Java comigo, certo? Isso. Quando eu fiz faculdade, nem existia Java. Então, eu imaginei. Acho que era COBOL e... Não, também não é tanto assim. Relaxa. Já deu um relaxo, Carlos. Você tá esperando a minha nota, alguma coisa? Só pra saber. Não, tranquilo. Tá tranquilo. Você se livrou dessa. Mas COBOL, quando eu fiz, eu entrei em 88 na faculdade. Quando eu fiz, o COBOL já era considerado antigo. Né, assim, eu tive uma disciplina de COBOL na faculdade. Putz, tô falando que eu tive também, cara, em 87. Eu tive. Você é de 87? Eu sou de 88, Ju. Porra, eu achei que você era muito mais velho do que eu, cara. Parece, né? Só questão da aparência mesmo. Mas beleza. E assim,
Mas legal, então o cara, se ele está mais interessado em web, ele vai na disciplina web, que Java também pode ser usado, né? O back-end, ele pode ir mais para Java, coisa assim. Tá bom. Porque na área mesmo, é muito fechado, né, professor? Você tem que fechar o seu nicho, porque a área de computação é muito ampla. Já tem código para infra já. Existe até uma linguagem chamada Terraform para isso. Só para você ver como está sendo muito especialista em determinadas áreas. E a gente, quando a gente aprende computação, a primeira coisa que a gente pensa, vou conseguir programar tudo, vou ser o hackerzão. Não é assim. Você tem que se especializar numa área para você começar a aprender e ficar proficiente nessa área. E aí, no mercado de trabalho, você conseguindo mostrar o seu valor, aí você vai aprendendo outras coisas por tabela. Você vai aprendendo lá pelo seu programa, o DevOps no seu projeto, ele vai te ensinar uma coisa nova. O cara do front-end, que está na outra parte lá do projeto, vai te ensinar uma coisa nova. Mas você tem que ser proficiente ali onde você está. No meu caso, é o back-end. E aí, lógico, eu estou aprendendo com o tempo. Por exemplo, eu aprendi a mexer com Docker. Aí depois eu comecei a aprender a mexer com um pouco de React. Comecei a mexer um pouco com Bootstrap, que é a parte do front-end, assim, fui aprendendo durante os projetos. Mas quando eu entrei, eu era programador back-end. E aí eu mexia com as linguagens que era Java, PHP ou Python. Aí foi no Python que eu fui me sobressair mais. E você consegue dar um exemplo, assim, real, de, olha, a entrevista que eu fiz em tal empresa foi assim, assim, assado. Isso é legal, porque aí a gente coloca na chamada do vídeo e o cara que está interessado naquilo lá, ele... é legal, vou assistir isso por causa disso. Aí ele vê que, na verdade, é só um pedacinho da entrevista lá, 30 minutos lá para dentro, e ele nem vai achar aquilo. Mas é esse lance de marketing, né? Que você tem que pensar no marketing. Da Imetrics, eu posso falar o exemplo como foi. Teve etapas que aí eu tive que fazer o seguinte. Eu tive que fazer o código, tive que fazer um desafio em Python. Depois que eu fiz esse desafio em Python, eu fui chamado pelo RH para conversar, para falar da minha... que geralmente são 3 etapas, tá? E isso depende da empresa. Às vezes é o RH que fala primeiro com você, e às vezes não. Às vezes você faz o teste logo de código, que aparece lá para a empresa lá, você faz e manda esse código para eles. Ou vice-versa, como eu falei, né? Pode ser a pessoa do RH conversando com você como é que você é, o que você faz, o que você quer fazer da vida, qual é a sua projeção daqui a 5 anos, aquelas perguntas básicas de RH perguntando como é a sua projeção daqui a 5 anos, como é que você se vê, se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa tranquila, pegando mais o seu perfil psicológico mesmo, né? Depois disso vem os testes, como eu comentei, e depois vem entrevista pessoalmente, que aí vai ser com um cara técnico. E no caso da Imetrics, foi uma banca. Você tinha que apresentar o seu, às vezes, um pouquinho do seu código e tudo mais para uma banca técnica. Inclusive, com perguntas pertinentes. Por exemplo, em questão teóricas. A gente viu o MVC, né, que a gente ficou comentando em orientação a objeto. No Python, por exemplo, é MVT, que aí é o template. E teve o cara lá que perguntou, inclusive foi um dos meus chefes, ele perguntou exatamente isso daí. Mas você conhece MVC? No caso aí parece ser um pouco diferente. Aí eu tive que ir lá falar que era um MVT, que era template, e não o controller, no caso, estava na views, começar a explicar esses detalhes, como é que ficaria o models, controller e views, né? Só como seria no caso do Python, e explicar o que eu estava fazendo e que eu tinha algum tipo de conhecimento dessa teoria. Então, depois disso foi quando... Aí depois tem que esperar, né? A parte pior, que é você ter que esperar a resposta da empresa. Então, você super ansioso, achando que errou, algum detalhe que você esqueceu. Aí depois eles te chamam, geralmente no próximo mês já, e aí começa realmente a você poder trabalhar na área. Então foi importante você ter tido contato com o MVC na disciplina. Imagino que tenha sido uma disciplina muito bem ministrada e muito... Eu não existo, Júlio. Eu tento segurar, mas não consigo. Legal. Não, mas isso é legal porque... Então, senão eu vou ficar só você falando. Não. Porra, Júlio, você não para de falar, cara. Coisa. Fala então, vai. Espera um pouco, Jô. Não, Carlos, é o seguinte. A minha pergunta as disciplinas do curso bastam? Tem aluno que acha assim, eu faço, sou um bom aluno, tal, e isso basta, né? Mas a gente vê que as universidades, elas têm todo um critério de adoção das disciplinas, e a gente percebe que não acompanha muito
a mudança de mercado. Tem uma certa defasagem até chegar na universidade, né? As disciplinas, as tecnologias do momento, né? Isso mesmo. Você aconselha o pessoal aí a buscar cursos? O que você aconselha a fazer? Olha, eu aconselho justamente o seguinte, tá? Que a demanda da universidade para quem quer ser pesquisador é a demanda que a universidade tem normalmente. Isso não é uma coisa que até é colocado, mas se ele quer entrar no mercado de trabalho, ele precisa se especializar em linguagens que estão de acordo com o mercado de trabalho. Que aí seriam as linguagens, como eu falei mesmo, orientado a objetos como Python, PHP, frameworks que são utilizados. Então, é interessante ele estudar em paralelo essas linguagens, principalmente que, assim, agora que a universidade, a Unicamp, está começando a colocar alguns tópicos especiais, que aí vão ser linguagens como Python. Eu estou vendo que a universidade está começando aos poucos a dar espaço para esse pessoal que quer ir para o mercado de trabalho, e não para a área acadêmica. Tá. Mas só que eu recomendo, sim, fazer os cursos. Por quê? Porque o mercado de trabalho, diferente da área acadêmica, porque, assim, eu vejo dessa forma, os professores, eles são muito solícitos, principalmente para quem corre atrás, estuda, é proativo. Na empresa não é diferente. Se você não for proativo com os prazos, com as coisas que tem que fazer, aí o mercado de trabalho já é um pouco menos incisivo, que o professor vai falar, olha, se você continuar nesse ritmo, você vai acabar indo mal. O professor ainda consegue mostrar para a pessoa que, ó, se você não fizer nesse ritmo, não estudar dessa maneira, você não vai ser aprovado. O mercado de trabalho já não é assim. O mercado de trabalho, se você realmente não demonstrar um bom trabalho, não demonstrar um jogo de cintura diante principalmente de pressão, que tem muito grande no mercado de trabalho, então não adianta você ser um bom aluno, porque você não vai conseguir ser um bom profissional. E o mercado de trabalho geralmente é isso, né? Ele vai te desligar do projeto. Simples assim. Uhum. Então, por isso que tem que ser sempre a pessoa proativa, porque não vai estar lá no mercado de trabalho um professor para poder ficar te dizendo, ó, se você não correr um pouco atrás aí do projeto, você não vai conseguir. Então, os professores, eles ainda são muito úteis, inclusive nisso, para poder te mostrar essa questão de proatividade, porque no mercado de trabalho não vai ter o professor. Você vai ser a pessoa que vai aos poucos aprendendo e vai ser, inclusive, até mentor de outros estagiários que vai vir depois. Então, você precisa ter essa postura proativa logo de cara. Eu acho que essa é a diferença que eu vejo mais, tá? Beleza, Carlos. Muito bom. Fala, Plínio. Obrigado, professor. Posso falar um pouquinho? Mas assim, não, Carlos, a gente na universidade, isso é uma coisa que eu vejo já há bastante tempo, né? Assim, eu acabei de brincar aqui, mas quando eu estudei não tinha nem Java, né? Eu aprendi orientação a objetos numa linguagem chamada Módula 2. Né? Vi um pouco de Smalltalk, né? Programação paralela, assim, eu aprendi Ocam. Então, assim, né? Fortran, não programação paralela, mas a gente via Fortran, COBOL, né? Pascal. Então, essas coisas vão evoluindo muito, né? O mercado vai evoluindo e a universidade tem os professores preparados para dar aquelas disciplinas, né, e aquelas linguagens que eles aprenderam lá para trás também, né? Sim. Então sempre tem esse ciclo. Eu acho até que na FT a gente tem uma característica legal, que tem muitos professores jovens, né? Isso. Que vieram já com uma formação que conhecem Java, conhecem desenvolvimento mobile, Flutter, né? Professor, por exemplo, o Ulisses, ele deu aula com você, de orientação a objeto comigo, beleza? Mais pra frente, depois, ele deu aula de mobile utilizando uma linguagem moderna, que é o Flutter. Que, inclusive, um dos projetos que eu vou trabalhar mais pra frente, eu vou ter que utilizar essa linguagem, porque quando eu fiz a disciplina dele, eu usei Python com Flutter para conseguir mostrar para ele algumas coisas, ele gostou bastante. E o projeto atual que eu vou ter depois com o mobile, que o projeto em si tem um website, depois vai ter a aplicação, o aplicativo. E aí, pelo fato de eu ter aprendido Flutter na universidade com o professor Ulisses, está sendo um dos motivos de eu estar sendo cotado no projeto para poder mexer com mobile depois de mexer com Python nessa parte do projeto. Tá, só toma cuidado que a linguagem é Dart, Flutter é um framework. Isso mesmo. Toma mais cuidado aí, como a gente está falando para quem está se preparando para o processo seletivo, vai que o cara fala que Flutter é linguagem, professor. Peço perdão.
Aí, Isso. se por acaso você não passar, que você errou isso aí, ó, o Carlos é o responsável. Desculpa. Realmente, a linguagem Dart, o framework é o Flutter. No caso, o Flutter seria o framework que é utilizado na linguagem Dart, que é a linguagem criada pelo Google, para poder mexer com o mobile também, que também tem o Kotlin, também, né, que seria também utilizado também. Só que, no caso, o Dart está sendo cada vez mais bem cortado na área de mobile. Então, aí, como eu estava falando, a gente tem essa característica até interessante, tem professores mais jovens que têm essas coisas e tal, e que sabem essas linguagens mais e frameworks mais modernos, sim, mas a gente nunca consegue manter o mesmo ritmo, né? O professor não consegue ficar estudando isso, nem todos, né? Ou tem interesse, ou tem vontade, ou tem tempo, né? Então, o que a gente acaba, e isso é de propósito, né? Por isso você deve ter escutado isso, a gente acaba dando uma formação básica, né? Por isso que a gente ensina orientação a objetos com Java, ou com C++, a gente dá os princípios, aí o cara vai lá e estuda aquilo como que faz a mesma coisa, só que em Python, em PHP, em outras linguagens e tal, né? Então, a ideia é essa para preparar, mas tem que complementar. Se você vai fazer um processo seletivo que o cara pede, você precisa necessariamente saber Python. Bom, você tem que estudar, né? Você faz um curso e tal. E com certeza, com a base que é dada, você vai conseguir pegar aquilo rapidamente, né? Se vai ser em Java, por exemplo, se teve disciplinas de Java, você vai precisar complementar menos, né? Mas se é uma outra linguagem, você precisa pegar toda a estrutura da outra linguagem. Mas isso é uma coisa que a gente tem que perder, né? Medo de aprender uma linguagem nova, né? Você não sabe programar por conta de saber a linguagem. Você sabe programar porque você sabe a lógica, você sabe construir, você sabe estruturar. Linguagem nova, você aprende, né? Eu aprendi várias linguagens novas depois que eu me formei, inclusive Java, que eu dou aula hoje. Então, isso aí não precisa ter medo, né? Não mesmo, professor. E eu vejo também, assim, que a universidade, assim, a gente que é universitário, a gente é adulto. Assim, o colégio, quando tinha o professor para poder levar a gente, já foi. Agora, eu acho que na universidade, nós temos que tomar a proatividade como uma das nossas, sei lá, características principais como estudante. Você correr atrás do que você quer e fazer a sua própria carreira e seguir seu próprio caminho. Vocês, professores na universidade, eu vejo como guias, mas não necessariamente como alguém que tem que arrastar a gente para poder ir. Você vai ser desenvolvedor, nem que eu seja a última coisa que eu faça. Não, a gente já está realmente entrando na universidade porque a gente quer trabalhar nessa carreira e a gente tem que achar alguns guias para conseguir trabalhar nessa carreira, mas nós temos que trabalhar o nosso desenvolvimento acadêmico, nós temos que também montar a nossa grade e realmente escolher os professores, também mediar, conhecer, fazer as coisas, e vocês fazem o que vocês fazem, que é dar aula, ensinar, mostrar até algumas coisas a mais se o aluno estiver mais interessado, mas tem que partir sempre do aluno, na minha sincera opinião, porque na universidade já é um outro estilo, que é um estilo da pessoa que já está querendo se profissionalizar. Se ela está querendo se profissionalizar, ela também tem que ser proativa, ela tem que escolher o caminho dela. Tanto que foi isso que eu fiz na universidade, e foi o que deu muito certo para mim. Processos seletivos, eu perguntei para professores, perguntei como é que eu conseguiria passar, por exemplo, isso tudo que eu estou falando para você, foi também conversando não só com você, mas com o Ulisses também, conversando com o professor Ângeles também, que eles começavam a me ensinar, falando o que eu tinha que fazer para conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir fazer as coisas, e deu certo, porque sempre foi a proatividade do aluno que também faz ele também conseguir se tornar um bom profissional. Eu acho que os alunos têm que ver os professores pelo que eles são, que é basicamente super-heróis da Marvel, né? E não é qualquer um, não é o Iron Man, tem que ser assim, um semideus, pelo menos o Thor. No mínimo o Thor. No mínimo o Thor. Tá E deixa eu falar uma coisa também. Fala, achei interessante a questão que o Carlos tocou no começo, que ele relembrou de um professor aí excelente que ele teve, professor semideus, e onde ele conseguiu, né, ele conseguiu obter os conhecimentos necessários de orientação a objetos. Sim. E daí ele aprendeu com Java e ele precisou disso para Python. Isso. E para qualquer outra linguagem, você vai conseguir também. O que eu quero mostrar, que eu já vi, né? Vários cursos assim, ó, do 0 ao 100, né? Aprenda PHP do zero. Aprenda Python do zero. Vocês não vão aprender do zero. É isso que o pessoal não entende, né? Porque assim, você já tem a base. É isso mesmo. Não é? Então você não é do zero, você vai começar lá na frente, porque a base você já tem. É isso mesmo.
Percebe? No projeto que eu fui no trabalho, eu trabalhei na Stefanini, né? Depois da Emetrics eu fui para Stefanini e me colocaram no projeto com Python de integração com o front-end, consegui fazer. E aí depois o cara, assim, precisando muito, porque não tinha desenvolvedor, porque tá faltando desenvolvedor no mercado. Aí ele chegou, Carlos, nós estamos com um projeto em PHP e não temos desenvolvedor, mas vamos colocar você, tá bom? Aí eu, caramba. E depois, quando eu fui lá e fui mexer, fui mexendo em uma semana e fui vendo muitas coisas parecidas. O método, o import, fui também dar uma olhada na classe, fui ver como é que estava sendo organizado também cada função também. Tá, a diferença está sendo só na sintaxe aqui de como é que está se escrevendo, mas eu estou conseguindo ver o fluxo do código. Então ficou, ao invés de ficar realmente tendo que aprender do zero, você realmente consegue pegar a lógica e depois você vai se acostumando com a sintaxe. Perfeito, é isso mesmo. E acho que nisso... Mais alguma pergunta aí, Julian? Não, para mim... eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Você se preparou para o mercado formal, né? Então, trabalha numa empresa, 8 horas. Isso mesmo. E a questão do empreendedorismo em você, como que é? Isso, empreendedorismo é porque, assim, veio de mim, que eu sou uma pessoa realmente muito proativa por natureza. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de perguntar, que gosta de conhecer. Eu sempre foi uma característica muito minha. Eu acho que porque eu percebi que se eu não correr atrás das coisas, elas não acontecem, né? Então, eu comecei a ter isso naturalmente acontecendo. E aí teve a disciplina recentemente agora de empreendedorismo, essa última disciplina agora do semestre, com o professor Marcos Borges. E foi a mesma coisa, fui conversando com... Ele trazia uns empresários, empreendedores, e eu ia lá no LinkedIn, adicionava, conversava com a pessoa. Se ele não quisesse conversar, tudo bem, mas quando eu vinha conversar, eu achava bacana. E eu tinha uma ideia, porque eu tenho vontade de colocar acessibilidade. Porque eu trabalho já com web e estou desenvolvendo em web, eu comecei a encontrar alguns problemas na área. E eu comecei a ver algumas coisas que podem ser feitas como negócio, como acessibilidade na web. E comecei a conversar, e agora, recentemente, eu montei o pitch, consegui apresentar o pitch para alguns investidores, e eles gostaram bastante. E estão querendo agora me chamar dia 17, agora de dezembro, para poder fazer uma apresentação formal para os investidores desse projeto, que eles já gostaram, agora só querem que eu apresente formalmente. Na frente deles vai ser uma banca, e eu vou estar num lugar extremamente exposto, e vou estar apresentando para todos eles, que o projeto, no caso, ajuda pessoas autistas, né? Porque eu tenho um irmão autista, então eu sempre quis ajudar ele de alguma forma, e agora eu estou vendo essa oportunidade na área de web, com os conhecimentos que eu tenho agora, atual de back-end, conseguir montar um plugin, conseguir mexer no front-end e conseguir deixar mais acessível para pessoas que têm autismo. E isso veio com o quê? Prática, programação. Eu ficar mexendo no código e encontrando algum problema que poderia ser encontrado. Eu acho que é isso que os desenvolvedores, principalmente a função dele é essa. Você vai mexendo e vai encontrando problemas, encontrando fraquezas no código, você vai lá e corrige. Você vai lá e melhora. Você vai lá e implementa uma coisa nova. E não é diferente de um pesquisador também na área de computação. É o que eu estou percebendo isso também. E você vai lá, você encontra algo novo, um algoritmo novo, que é encontrado que eu estava vendo em estrutura de dados. Que aí vem o Dijkstra, depois vem também os outros de grafos também, qual que ele tinha mandado também. Que agora só estou lembrando do Dijkstra. E tô lembrando também dele montando também acho que é só o Dijkstra que ele mostrou de grafos até agora. E a gente vai mexendo pelo caminho, pelo menor caminho, e vai conseguindo encontrar o caminho que você está querendo para chegar no outro ponto, né, que você tem partindo do ponto 0, mas como é que você chega no último ponto, se é o ponto 6, por exemplo. Então, assim, não estou vendo muita... Aos poucos, você vai praticando, e você vai começando a encontrar semelhanças com o que você vai encontrando na universidade. Só que nem foi com linguagem, foi com pura matemática mesmo, né? Com exercícios matemáticos. Só que você vai colocando essas fórmulas no código. Acho que é isso. Maravilha. Muito bom, Carlos. Legal, isso aí, cara. Então, assim que você decolar aí, você ficar milionário, você me contrata na sua empresa, tá? Porque lembra que eu tenho aquela meta ainda de ser rico, tá? Eu queria ser, né? Professor, eu fico muito contente, tá? E essas oportunidades só tá dando mesmo por causa que a Unicamp oferece, tá? Não só pelos ensinos, pela capacidade mesmo que isso proporcionou, e em pouquíssimo tempo de conhecimento,
eu consegui ir para essas oportunidades também, que assim, logo após conseguir, como eu falei em entrevista com vocês, eu comecei realmente a entrevista, a dificuldade, eu me candidatando. Após mostrar o valor, que é uma coisa que eu acho que os estudantes têm que sentir, perceber isso e ficar empolgados, é que quando eles entrarem e mostrarem que tem o conhecimento que adquiriram na faculdade, eles vão ver o resultado disso, que vai ser o oposto. Vai vir as empresas agora entrar em contato com eles, porque quando você faz um projeto bem feito, você fica visível, as pessoas indicam você. Vai ser meio que natural isso daí acontecer. De você se tornar uma pessoa proficiente que vai vir um outro cara, nossa, eu soube que você é muito bom em Python, eu soube que você é muito bom nessa linguagem específica, você quer participar de um projeto? Você quer participar de alguma coisa? É o que está começando a acontecer comigo agora. Anteriormente, não. É o desafio mesmo. Você vai lá, você está começando e eles, eu estou te colocando esse desafio no projeto, você consegue? Você consegue fazer? Tudo bem, às vezes o projeto, você não sabe nada ainda, você está extremamente nervoso. Mas quando você consegue fazer e superar essas etapas, naturalmente vai começar a mudar o status quo. E aí você vai começar a perceber até os problemas que o seu professor encarava também. Quando você vê o professor assim, olhando aquele projeto, assim, você ficava naquele problema de import, de onde está vindo esse bug desse import? Por que esse import não está funcionando? Será que está sendo na moda? Será que está sendo no controle? Ou será que está sendo... Comigo isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu comigo. Comigo hoje nunca aconteceu, tá? Comigo hoje nunca aconteceu. Não, acontece, ao vivo ali, né? Pô, você assistiu aula minha, deve ter acontecido várias vezes. E assim, eu percebo você apresentando para os alunos, o professor apresentando para os alunos. Você fica mais nervoso, porque, por exemplo, eu que estava aqui no projeto, tive que fazer um pairing com uma pessoa que era sênior da área, e eu tendo que apresentar ele para ele, eu travei. Teve hora que eu fiquei assim, aí ele teve várias vezes que virar assim, não, Carlos, você está indo bem, relaxa. Eu já não estava mais sabendo o que eu estava fazendo. Eu também fico bem nervoso, né? Até porque eu sou uma pessoa tímida, né? Assim, introspectiva, então eu fico bem nervoso. Mas você falou esse negócio de quando você é bom em alguma coisa, as pessoas vão te chamando, cara. Eu preciso falar uma coisa aqui muito importante. Eu sou muito bom em comer churrasco. Então, se alguém quiser me chamar, olha, eu não vou decepcionar, eu sou muito bom em comer churrasco. Também, professor. Mas isso é verdade. A gente tem uma coisa que você falou que eu fiz durante muito tempo também, que é, primeiro você fala que você sabe ou que você consegue e depois você vai atrás de aprender a fazer. Exatamente. Eu aprendi já, eu estava na empresa, eu trabalhava nos Estados Unidos, eu aprendi Java em uma semana, porque o meu chefe veio perguntar se eu sabia Java e eu tive que responder para ele, não, só sei C++, mas eu aprendo Java. O Python foi isso comigo. Uma semana. Mas legal, Carlos, eu acho que é importante esse papo aí para os alunos que estão vindo, né, para quem entrar no mercado de trabalho. A gente quer falar para um público mais amplo, não é só da Unicamp, né? Então, inclusive para os alunos que não são da Unicamp, que não vão ter o privilégio de ter aula comigo, né? Ou, desculpa, com aquele seu professor de orientação a objetos foda, né? Eles podem assistir as coisas no canal. Aí a gente está abrindo isso aí até para as pessoas, né, que são de outras universidades, ou que nem está na universidade, né? Mas aí eu vou te pegar, vou te fazer uma surpresa agora. Você vai me ajudar no início de uma nova coisa, de um novo projetinho aí, que está relacionado com tudo isso, mas é um pouco diferente. Que é o seguinte, eu quero começar a fazer alguns vídeos do tipo da minha aula lá, que eu abro a IDE e mostro a implementação acontecendo e tal, erro, e vou atrás do bug, né? Bem tempo real o que acontece ali na hora de bolar a solução para alguma coisa, mas voltado para exercícios que tenham sido cobrados ou do tipo de exercícios que são cobrados em processos seletivos que envolvem codar mesmo, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte, você lembra aí de cabeça algum que você tenha feito ou algum que você tenha estudado, algum exercício de codar mesmo, assim, que envolva lógica de programação e tal, que você conseguiria lembrar do enunciado para passar aqui para a gente? Eu vou anotar e aí eu vou usar nessas minhas primeiras aulas. Aí. Você vai ser, inclusive, mencionado lá. Então, o que eu falei de você do enunciado foi justamente essa parte mais teórica, quando eu mexia no código do Python, e era quando eu estava mostrando
o exemplo, como é que eu mostrava o models, onde é que ficava o models, onde é que eu mostrava, onde é que eu mostrava controllers e a views. Só que no caso, realmente eu tive que mostrar no caso do Python. Eu mostrava o models, a views, que também é o controle, né, que é o controller também, e o template, que era onde ficava a integração com o front-end para poder aparecer na tela. Isso acabava aparecendo bastante, porque o que acontece? No projeto, eles também querem uma pessoa que saiba fazer refactor, né? Que é você conseguir refatorar o código, deixar o código bonitinho, bem organizado, com os padrões, para não ficar um código sujo, um código muito bagunçado. Então, a maioria das empresas que eu fiz entrevista, eles acabavam querendo saber se você tinha essa ideia do controle do fluxo, né? Da parte do código. Você conseguia fazer a parte do modus, da parte do banco de dados, se você conseguia também colocar esses controllers também, e você colocar isso para visualizar, na parte lógica. Então você não chegou a pegar nenhum que falava assim, faça um programa que Então, escreva um algoritmo que faça isso aqui. Olha, geralmente não, porque geralmente eles colocavam, esses daí no caso, eles colocaram para mim, por exemplo, eles pediam para eu fazer um exercício, faça alguma coisa, eu fazia de acordo com o que eu fazia, por exemplo, vou montar um front-end aqui, vou mostrar aqui de acordo, por exemplo, o que eu tive que fazer foi uma loja de sapatos, eu quis fazer uma loja de sapatos, então eu coloquei a loja de sapatos de acordo com como é que era para ser, porque eles queriam ver como é que eu estava fazendo o código, como é que eu estava fazendo todo o desenvolvimento do código. Pelo menos comigo foi mais assim. A única que teve perguntas, como você está comentando, foi uma multinacional, só que ela não me contratou porque eu ainda estava em graduação. Era para uma vaga de pleno, mas só que eles falaram que não poderiam me contratar porque era a política da empresa, que eu tinha que estar formado primeiro, e era com Java. E só foi uma vez que era dentro, que assim, o que acontece em algumas empresas? Você faz o teste dentro do site dessa empresa, e aí eles colocam para você os desafios. Só que quando você termina, eles fecham, né, o espaço, né? Então Mas você não lembra, assim, mais ou menos, como que era uma pergunta? Porque esse daí foi em 2019. Pô, outro dia, velho. Que isso? Velho. Só que normalmente o que eu te falo, professor, pelo menos o que eu percebi de exercício mais, assim, exercícios realmente padrões que a gente vê em aula mesmo. Como é que eu vou fazer um estoque de alguma coisa? Geralmente alguma coisa com estoque, colocar uma classe também do objeto, por exemplo, de cliente, que você vai colocar a base de clientes que é básico, você vai colocar lá o RG, a data de nascimento. Na verdade, o ano de nascimento, né? Fica melhor, né? O ano que você nasceu fica melhor. E depois tem as outras bases também de endereços e tudo mais, e depois você vai colocando os produtos e também colocando também dentro dessa classe, e depois você vai colocando isso nas outras partes do controller e indo para views. Tá? Era geralmente isso que estava sendo mais pedido. Não estava, assim, teve um amigo meu que falou, que tinha uma época que perguntava lá, né, faça um Fibonacci, faça um exercício, geralmente acontecia mais isso, mas é o que não está mais acontecendo, não. Eles estão realmente pedindo para você fazer um microproduto. Normalmente que eles pedem de acordo com algum projeto que é parecido com o projeto que eles vão querer que você faça. Por exemplo, a loja de sapatos, foi porque o projeto que eu estava trabalhando era para Tramontina. Depois, quando eu fui ver o projeto Tramontina, tinha vários produtos, né? Então era... Então tinha que ser loja de faca, pô. Exatamente. Sapato. Mas só que foi o que ele pediu, só falou assim, consiga fazer uma loja, consiga fazer com todas os models, views e controller, faça direitinho e apresente para mim. E outra diferença também que eu acho fundamental. Professor, eu acho que seria interessante ver o Git e o GitHub. Porque o mercado de trabalho, eles estão pedindo bastante para você ter um espaço seu, portfólio de código. Então, assim, o Git, ele é uma ferramenta que ele é utilizada para você guardar isso, e o GitHub seria um repositório, tá? Onde você vai guardar os códigos. Tem o GitLab, tem o Bitbucket, só que eu estou recomendando muitos novos, teve os desenvolvedores, colegas meus que entraram no Unicamp agora há pouco tempo, estão perguntando para mim, e eu falei para eles estudarem Git, porque está sendo muito, eles precisam muito também de desenvolvedor que saiba mexer, porque agora que está sendo esse home office, está sendo essa nova era que a gente pode trabalhar em casa, sem sair de casa, ficar aqui trabalhando 8 horas em casa. Então você tem que conhecer muito bem Git, porque você vai estar trabalhando com várias pessoas que também vão estar fazendo isso. Vão estar mandando código lá, vai estar no histórico também. Então ele está sendo um requisito cada vez muito mais forte para você conseguir entrar também. Legal. Tá bom? Você sabe que agora esse semestre eu não dei assim essa disciplina, mas antigamente eu dava disciplina
eletiva que simulava todo um ambiente real de desenvolvimento de software. Assim. Então, o cara tinha que ter o projeto numa Asana, né, e ter lá a sequência de tarefas que iam ser executadas, ter o código comitado ou no Bitbucket, ou no GitHub, né, usando o Git em algum lugar, e eu acompanhava tudo isso, né, supervisionava isso através das ferramentas. Então eu entrava no Asana para ver o que os caras estavam colocando de tarefa, o que eles estavam comentando, que se eles estavam colocando os artefatos lá, né? Além de avaliar os próprios artefatos, eu avaliava como que eles estavam seguindo um processo real, assim, né? Isso, e eu achava bem interessante isso daí. Eu parei agora, mas bobagem, eu poderia estar aplicando agora na disciplina que eu estou conduzindo agora, que é mais focada na implementação, né? A disciplina que eu estou dando agora é mais voltada na implementação. É até o mesmo projeto que você desenvolveu lá, que da clínica veterinária, só que lá, né? Só que lá foi meio que em grupo, né? Agora não, agora é individual, cada um desenvolve o seu. Então eu ferrei mesmo, pessoal. Mas eu acho isso bom, tá? Eu acho isso válido, porque isso acaba sendo uma pessoa que fica fazendo e a outra fica achando que aprendeu. Sim, ela fica olhando. Sempre acontece. Acontece bastante, tá? E, inclusive, assim, eu acho muito legal isso do Git para você, porque também você vai conseguir supervisionar, você vai conseguir ver o código, a hora que a pessoa submeteu o código também. Então, você vai saber se a pessoa mandou depois, se mandou antes. Você também consegue ver como é que está a arquitetura do código dessa pessoa. Você vai conseguir lá mandar para ele mesmo ali, e nem vai constranger ele, né? Porque você vai conseguir mandar lá para ele lá, ó, essa parte aqui tá meio estranha. Você pode dar uma corrigida aqui, ó. Eu acho que tá faltando coisa aqui nessa função, né? Isso seria bem bacana. Eu achei as novas ferramentas assim bem. Isso até no trabalho que eu tô tendo, tem gente até hoje que não sabe mexer com Git, tá? Eu, por exemplo, eu faço que tem a árvore do Git também, que aí é uma outra coisa que tem que aprender, o desenvolvedor tem que aprender, que é a árvore que você vai fazer dos commits, que você vai fazer a árvore do projeto, do código, e se você faz errado, você pode cortar o histórico da outra pessoa, e ela perde as coisas dela, e você fica subscrito a sua parte em cima. E isso dá problemas. Essa área aí é uma área estudada há muito tempo, né? Que é o gerenciamento e controle de versão de código, de software e tal. Isso aí já é estudado há muito tempo, mas hoje em dia as ferramentas estão muito avançadas, né? Então o Git é um sistema distribuído de repositório e tal, né? E você tem muita ferramenta em cima disso. Você tem que saber usar a ferramenta, mas também em cima dela tem o processo que a empresa vai adotar. E existem diversos processos diferentes, né? Apesar da ferramenta ser é como se fosse um martelo. Você pode usar o martelo. O martelo não foi um bom exemplo, mas daria para usar de várias formas diferentes. Então, como que você, o que é cada branch, como que você, né, como você usa as tags, onde você coloca as tags, de onde você tira a versão que vai para o cliente, como você recupera isso. Então, tudo isso, existem maneiras diferentes de fazer. E você tem que estudar isso também. Então, é uma área bem ampla. E dependendo da empresa, tem um profissional só para cuidar disso. É isso mesmo. Né? Então, dependendo do tamanho, da complexidade do negócio, tem uma pessoa só para cuidar disso. Sim. Vocês entenderem a dimensão do negócio. Então, é realmente uma coisa que as pessoas têm que estudar. Se você sai da universidade sem nunca ter visto isso e sem saber nada disso, você vai passar vergonha na primeira semana de trabalho. Né? Isso. Eu sou uma dessas. Então tem que correr atrás. Assim, infelizmente, são poucas as disciplinas que dão oportunidade de ver isso. Eu falo sobre isso em Engenharia de Software 2, tem uma aula sobre isso, né? E usava isso numa outra disciplina, mas confesso que nem eu mesmo sou. Eu sei o mínimo ali, sei o básico, né? Tem muita coisa para ser estudada. Então o aluno tem que realmente avançar nisso aí, ó, e certamente vale a pena investir tempo nisso aí. Sim. E a questão do portfólio também, eu atuo também na FATEC de Araras, né? Olha que interessante que eles fizeram lá. O TCC do pessoal, o que é o TCC? É o portfólio. Então eles elegem 3 principais programas que o aluno acredita que ao longo do curso
são os mais importantes, na visão deles. Ótimo. Escrevem um material, um relato de cada um desses projetos, então é a parte escrita, e entregam um site, tem que estar num site, tem que estar na internet, né, na web, o portfólio. Então lá tem o portfólio do aluno, foto, endereço, o que ele mais gosta, né, os soft skills, né, e depois ele tem partes do projeto dele, né, as linguagens. Então tem alguns fazem joguinho, outros fazem aquela barra de progressão, né? Então PHP, 60%, Java 90% e assim por diante, né? E então se quer assim, quer saber dos meus trabalhos, tal, acessa lá. E uma das partes é exatamente isso, ele deixa exposto os códigos no Git. Isso. Então, o cara tá lá, gostei desse cara, deixa eu ver o código dele. Pum, já vai no Git, dá uma olhada e tal. Isso mesmo. Muito bacana isso aí, muito bacana. E isso foi um diferencial, por exemplo, eu tive que fazer sozinho, tá, professor? Assim, no caso, eu tive que começar a montar o portfólio por conta própria, começou a também crescer. Mas essa parte foi proativa minha, perguntando também, porque, assim, essa foi uma das partes que eu senti um pouco de falta na questão acadêmica. Essa questão das novas, assim, como o Git, né, que seria essencial para o mercado de trabalho, e também essa questão do portfólio, que seria interessante a gente também ter o nosso portfólio também feito, já mostrando para o mercado de trabalho, que aí fica mais fácil, inclusive, de você ser contratado sem precisar, inclusive, fazer testes, tá? Tem algumas empresas que ficam olhando seu código e, no máximo, eles só fazem algum teste específico para você, alguma coisa específica assim de, você conhece integração? Com que integração? Com que coisas? Foi o que eu mais tive recentemente agora, que é o pessoal já querendo eu para uma parte específica lá, por exemplo, que é integração com back-end, ou quer uma integração também com DevOps ali. E aí eles viram meu código e aí perguntaram isso especificamente para mim, se eu conhecia a AWS, por exemplo, para poder fazer essa integração do Python com a AWS. Então, assim, começou cada vez mais a ficar mais específico isso, porque já pelo portfólio eles já viam e já iam direto ao ponto. Sabe, professor? Isso também ajudava bastante também, a gente também chegar direto ao ponto também, inclusive com o entrevistador também. Perfeito. Legal. Ô Carlos, então assim, só para explicar o processo aqui, como eu falei, você foi o primeiro entrevistado, então agradeço muito a sua disponibilidade, acho que foi um papo bem legal. Eu tenho na minha cabeça assim, que a gente tem que ter um limite de tempo, né? Então eu estou estimando aí 1 hora de limite de tempo, para não ficar chato demais, longo demais, né? Então, Concordo, professor. 1 hora, né? Então eu acho que você trouxe um conteúdo interessante, umas dicas importantes, certamente a gente vai ter bastante gente aproveitando esse papo nosso aqui. E eu pretendo não editar muito isso daqui. Na verdade, eu não pretendo editar nada, a gente não errou nada, né? É um papo descontraído mesmo, então vai ficar do jeito que está, do jeito que gravamos vai pro ar. Obrigado. E aí o que eu vou te avisar, né? A gente vai fazer outras gravações com outras pessoas e vamos ter uma programação para ir soltando isso de tempos em tempos. Então, provavelmente vai ser a cada 15 dias vai sair uma, mas mais para frente, a partir do ano que vem, que vai começar a sair mesmo. E aí eu te aviso, né, a data que for sair para você divulgar para conhecidos seus e tal, né, fazer aquele marketing também para a gente ter bastante acesso e tal. Vamos fazer essa ideia crescer e a gente conta com a sua ajuda para fazer isso acontecer. Tá bom? Eu também estou muito emocionado, professor, porque eu começar a disciplina, fazer com você e hoje ser entrevistado por você, tipo, dá uma emoção muito forte. Eu ainda estou tentando me conter aqui, mas fico muito contente de os estudos, a vontade de aprender e se desenvolver, chegou nesse ponto. Do professor que me ensinou, poder também me entrevistar e ver como eu estou. Isso é muito emocionante. Eu estou torcendo muito para que isso seja o começo de muitos e outros alunos estejam na mesma situação que a minha. Isso aí, cara. E você vai voltar ainda, eu já te faço o convite aí, você vai avisar pra gente quando acontecer, quando você tiver mais para contar sobre essa parte mais empreendedora sua aí, depois que você fizer essa apresentação, o negócio começar a andar, você vai voltar para falar sobre isso. E eu vou ficar muito emocionado quando você for rico, milionário e, Plínio, eu vou te dar uma bolsa, você não precisa fazer nada, assim, uma bolsa aí. Aí eu vou ficar muito emocionado, velho. Falou, cara, eu dei aula pra ele lá, hoje ele me paga uma bolsa aqui, cara, não preciso fazer mais nada. Tá bom? Obrigado, professor. Como tá gravado e registrado, a gente vai poder cobrar, certo, Júlio? A gente vai poder cobrar.
Imagina o cara que deu aula pro Elon Musk lá. No mínimo, o cara ganha um Tesla novo por ano, né? No mínimo, pô. É o que eu espero, né? Então, no cara, se for milionário aí, pelo menos, né? Alguma coisa eu vou ganhar aí. Mas tá bom, Carlos, eu queria pedir para você então uma palavrinha final. Olha para a câmera aqui e fala pro aluno que está te assistindo assim, umas dicas finais aí sobre em relação à sua trajetória, o que você pode contribuir para eles. Para a gente encerrar. Vai encerrar com você falando. Ó, pessoal, uma coisa para vocês saírem bem no mercado de trabalho. Estudem bastante orientação a objeto, peguem essa matéria e abracem ela, porque vai ser muito útil no mercado de trabalho. Depois disso, estudem Git, que Git vai ser bom para vocês terem o portfólio de vocês para conseguirem trabalhar e conseguirem mostrar o trabalho de vocês para os entrevistadores, que é muito importante. Criar o seu ambiente de profissional que seja no LinkedIn e o seu currículo também colocado também, porque quanto mais informação, melhor para eles. E muita proatividade, porque o começo é sempre mais difícil. Todo mundo vai ficar perguntando, será se você é capaz? Mas você tem que ir lá toda vez, bater de frente, mostrar suas capacidades, até entrar e aí mostrar o seu valor. O início é sempre assim mesmo. Aí depois, com o tempo, vai ser só consequência. Acredito que seja isso, tá, professor? Valeu, Carlos. Obrigado, cara. Valeu. Boa. Isso aí. Uhul! Sucesso, cara. Sucesso aí. Sucesso, viu? cara. Você sabe que a gente tá, assim, torcendo pelo seu sucesso, porque... Você entendeu por quê, né? Eu entendi, o churrasco, eu sei. Também, churrasco também. Isso aí. Mas assim, ó, a hora que sair o vídeo, dá o link, se inscreva no canal... Porra, não custa nada, né? Valeu, Carlos. Obrigado aí, cara. Boa, Carlos. Júlio, valeu, Júlio. Valeu, um abraço a todos Abraço aí. Vamos parar a gravação aqui e até a próxima, gente. Aguardem aí, assistam aqui no canal. Ativa o sininho, né? Não sei nem que porra é essa de sininho, mas ativa esse sininho aí que o pessoal fala. Falou. Tchau. Ô, Júlio, faltou tirar aquela foto, né, do todo mundo, não rola aí? É mesmo. Tira aí, velho. Print? Não, mas eu não tenho. Você não tem? Você que tá no controle aí. Peraí que eu tiro então aqui. Deixa eu ver. Porra, Júlio, eu não sei porque que eu te chamei, viu, velho? Viu, Plínio? Em algum lugar desse canal aqui, ó, vai estar escrito... Nunca ninguém escreve nada, né? O pessoal fala assim, não sai nada. Não sai nada. Aqui, ó, acessa esse card aqui, nunca parece porra, viu? Falou, gente, obrigado. Deixa eu parar aqui, interromper a gravação. Aê, acabou a gravação, então. Agora a gente pode falar bobagem. Ah, bati uma foto aqui. Agora a gente pode falar bobagem. Você acredita que eu não assisti Senhor dos Anéis? Não assisti. Quando esses filmes começam a sair muitos do mesmo, né, da 1, 2, 3 e tal, eu não assisto o primeiro na ordem, assim, eu meio que desanimo. Demorado, né? Eu já comecei a gravar aqui, tá? Eu tô com uma segunda câmera aqui para gravar algumas coisas, algumas imagens diferentes, então eu vou só sincronizar aqui, tá? Garoto. Ô, Júlio, preciso comprar um claquete. Fala, Júlio! Vocês estão me ouvindo bem, tranquilo? Porque eu tô com um foninho hoje aqui. Você não pode ficar batendo a mão nele. Mas... eu tô de propósito aqui, só pra vocês ouvirem. Não, tá aí, tá. Beleza. Tá legal. Deixa eu fechar a sua porta aqui. Peraí, só um minutinho. Eu fiz a mesma coisa também. Que vai vir minhas duas primas. Meu irmão foi buscar lá na rodoviária. Ah, é? Aí eu já fechei a porta porque eu já sei que vai vir barulho. Meu Deus. Então, mas tudo bem, já que a conversa é Senhor dos Anéis, eu prometo que nas férias aí, no semestre que vem, a gente conversa sobre isso. Aí que eu sou muito nerd. Olha só, o que eu comprei nos primeiros salários já. Quando eu comprei os primeiros salários, eu já comecei a comprar.
eu tô com os horários meio loucos aqui e eu tenho um monte ainda de coisinha aí pra fazer. Trabalhar o dia inteiro hoje. Deixa eu só pegar aqui um negócio. Cadê aquela planilha?